Fala galera do YouTube, aqui é o CP na área trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar de umidade do ar, níveis aceitáveis, quais são os níveis que nós podemos ter de umidade do ar. Nós não vamos falar sobre isso, o que é umidade do ar, como se calcula, tudo direitinho, então vem comigo que eu vou mostrar para vocês na tela. Bom, como você sabe, existe um negócio chamado ciclo da água. O que a água faz? A água, ela evapora ou através da transpiração de animais, ou através da fotossíntese, ou através da evaporação de águas, de rios, de terra e etc. Essa água evapora, ela forma nuvens, essas nuvens se precipitam, formam chuvas, as chuvas caem no mar, caem em rios, em lagoas, em terra, e vai para os lençóis freáticos e depois novamente volta a subir pela evaporação. Então, como você sabe, esse negócio é chamado de ciclo da água, tá? Então, o ciclo da água é muito importante para garantir o equilíbrio da natureza, tá? Tanto de animais, como de vegetais, como do meio ambiente, tá? Ele é muito importante. E o que esse ciclo da água tem a ver com a umidade do ar? Tudo. Então, à medida que a água ela faz esse ciclo, então vai ficar água suspensa no ar. Essa água vai ficar em movimento, ora descendo, ora subindo, tá? E essa água suspensa pode ser calculada através de uma percentagem de umidade. Então, por isso que é chamado umidade do ar, porque é a percentagem de água que existe no ar que deixa o ar úmido, ok? Isso é muito importante. Bom, vamos falar de um fenômeno muito conhecido chamado El Niño, tá? El Niño nada mais é do que um aquecimento das águas do Pacífico, né? E essas águas quentes, né? E aquece os continentes, aquece o ar e muda totalmente a quantidade de umidade do ar, tá? Existem outros fatores que estão relacionados à umidade do ar, não somente o El Niño, mas nós podemos citar, por exemplo, a crosta terrestre tem diversos aspectos, desde o núcleo da Terra, como a atmosfera, que influencia também na umidade do ar, o nível de poluição, o nível de árvores e arborização, quantidade de águas, o nível dos oceanos, rios, lagos, Isso tudo influencia na quantidade de umidade do ar, tá? Então, o cálculo da umidade do ar é um negócio mais complexo, não é simplesmente a gente entender uma coisa, por exemplo, eu moro próximo de um rio, então a umidade vai ser alta. Não necessariamente, Agora, se tua cidade chove muito, a umidade do ar fica bem alta, Isso é provado, tá? Então, lugares que são mais secos, não chove tanto, a umidade cai, Mas o cálculo da umidade do ar é algo bem complexo, então não é muito como a gente pensa. E para calcular a umidade do ar, a gente usa esse aparelhinho aqui que eu estou mostrando para vocês, chamado higrômetro, tá? O higrômetro mais conhecido e usado em faculdades é um parecido com esse aqui, tá? Onde tem um papel e ele vai testando ali a umidade do ar nesse papel ali, tá? E nós temos higrômetros digitais como esse aqui, que é bem preciso, e outros mais baratinhos como esse aqui, que tende a ser preciso, tá? São bem calibrados e chega próximo da realidade, tá? Uma coisa muito importante para falar sobre a quantidade de umidade do ar é porque é uma análise estatística. E dependendo do órgão que faz essa análise estatística, ela sofre variações. Então, se você for em 5 sites diferentes para teste de temperatura e teste de umidade do ar, todos os 5 vai estar diferente, porque é uma análise estatística, não segue exato, não é valor exato, tá? Hoje mesmo eu fiz um teste, tinha um lugar que estava 100% de umidade do ar em um lugar, no meu celular, e aí quando eu fui no site estava 95, outro estava 89, então a diferença é bem grande, Então não é muito preciso esses testes não, tá? Agora nós vamos falar do valor ideal para a umidade do ar, Então a umidade do ar ela varia de 0 a 100, tá? Existem lugares que já registrou 0, e pode ser que esteja abaixo de 0, Só que a medição vai de 0 a 100, ou seja, se tiver um lugar que está abaixo de 0, é muito difícil de medir, a não ser com aparelhos mais complexos e caros, tá? E da mesma forma, acima de 100 é muito difícil de medir, Precisa aí de aparelhos bem modernos e caros também.
tá bom? Mas o teste mais razoável é de 0 a 100, ele é muito aceitável e é muito conhecido esse teste, tá? E você pode ter aí a umidade variando de menos que 30, né? Quando você tiver uma umidade, né, abaixo de 30, a gente tem um ambiente que a gente chama ambiente seco. Então ele tem baixa umidade do ar e a umidade muito baixa ela causa graves problemas de saúde, dentre eles ressecamento de mucosa, de pele, né? Problemas de vista, né? Existem relatos também de tontura, dor de cabeça. Então tem muitos relatos aí da baixa umidade do ar com a qualidade de saúde, tá? Então umidades abaixo de 30 é bem crítico, é problemático, tá bom? Umidades acima de 40, 50, ainda assim é uma umidade ruim, tá? 40, 50 é umidade ruim. A umidade ideal é a partir de 60, tá? Essa aqui é a umidade ideal. 60% é a umidade mais legal que tem. CP, e acima de 60? Aí já costuma ficar ruim também. Aí nós vamos ter umidade 70, 80. Acima de 80 é uma umidade ruim para a saúde. Ah, CP, eu não sabia. Eu pensei que uma umidade acima de 60 não importa, é sempre bom. Não, acima de 80 já é prejudicial à saúde. Por quê? Vai ser um ambiente propício ao crescimento, à proliferação de bactérias, de fungo, de vírus. Então, umidades acima de 80% é prejudicial à saúde. E nós temos alguns estados do Brasil que alcançam essas taxas aí. São poucas cidades, tá? Não é muitas não, mas tem algumas cidades que alcançam essa taxa de umidade do ar. Sem falar que uma umidade do ar muito alta, ela traz prejuízo para equipamentos elétricos, tá? Existem relatos de equipamentos elétricos que sofrem danos por causa de umidade do ar, como outros equipamentos mecânicos e etc, tá? Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Então, qual que é a umidade ideal? 60%, né? A 60 até 70 tá ótimo. Acima de 70 já começa a ficar ruim. E abaixo de 50 também já fica ruim, tá? Então, você tem que ficar esperto com a umidade do ar da sua cidade, que isso influencia diretamente no seu nível de saúde, ok? Existem alguns cuidados que você deve ter quando a umidade está muito baixa, tá? Você tem que tomar cuidado com atividades excessivas, né? Atividade física em excesso, evitar fazer isso, né? Porque pode dar alguns problemas aí, alguns BOs, né? E já vi gente ir para o hospital, a umidade estava baixa, ele estava sentando o cacete no exercício e aí acontecia tontura, né? O peso caía, quebrava braço. Então tem que tomar cuidado aí com umidades muito baixas e exercícios exagerados, né? Existem artigos que falam sobre pressão arterial elevada, infarto e etc. Nós temos que tomar muito líquido, né? Não é líquido igual cachaça não, é água mesmo, tá, pessoal? Sucos, nós temos que nos hidratar quando a umidade está muito baixa para repor, né, a necessidade celular da água, né? Como o ambiente tem pouca água, nós temos que ficar repondo a água do nosso organismo, tá? Crianças e idosas, tem que ter uma atenção maior ainda com a quantidade de água que tomam, tá? Por causa que a umidade é muito severa nessas faixas etárias. Então existem alguns aparelhos, né, que conseguem elevar a quantidade de água no ambiente. A umidade do ar aumenta, né? Nós temos aí, por exemplo, regiões que estão próximas aos rios, você coloca uns coxos d'água de animal, isso tudo eleva a umidade. Bacias d'água ao redor da casa, tá? Umidificadores, né? Eles conseguem também aumentar a umidade do ar, né? Os climatizadores também conseguem aumentar a umidade do ar e o Ecobrisa também consegue aumentar a umidade do ar. O Ecobrisa é o campeão nesse sentido. Teve um teste mesmo que fez, né? Ligou o Ecobrisa e o cara fez o teste próximo ao Ecobrisa, a umidade elevou de 30 e poucos até 87, quase 90%, tá? Então, realmente, o Ecobrisa ele consegue aumentar muito a umidade do ar e isso é muito bom para a saúde. Bom, e quando a umidade está muito alta, CP, o que eu tenho que fazer? Bom, umidades muito altas, ela tem diversos problemas, desde problemas de saúde, problemas eletrônicos, problemas mecânicos e etc. Tem um monte de problema, né? Tem, por exemplo, profissões
que tem que ter um aparelho chamado desumidificador, porque senão os equipamentos deles não funcionam, tá? Então você pode, né, diminuir a umidade do ar, né, quando ela está muito alta. Por exemplo, você está morando lá em Curitiba, tem vezes que lá em Curitiba a umidade está batendo 90, 95, então você precisa reduzir, né, para uns 80 por aí, né, 80, 70, né, 60. Então você usa um negócio chamado desumidificador, né, que ele vai tirar essa quantidade excessiva de água do ar para reduzir. O ar-condicionado já faz isso naturalmente, tá? O ar-condicionado ele consegue reduzir também a umidade do ar, tá? Então são alguns aparelhos que você consegue reduzir a umidade do ar. Se a umidade estiver muito alta, qual que é os problemas? Além dos problemas técnicos que eu falei com você, você tem proliferações de fungo, bactéria e um monte de doenças associadas a isso, tá? Umidade do ar muito elevada também é ruim para a saúde. Bom, aqui um exemplo que eu fiz aqui. Você vai no Google e digita lá clima, né? O próprio Google vai te dar a temperatura da cidade que você quiser, tá? E também a umidade do ar da cidade que você quiser. Por exemplo, essa aqui é a cidade chamada Samara, né? Que é bem do deserto mesmo. Ela tá batendo aí, ó, 27% de umidade do ar. Existem cidades lá do Saara que pode chegar até 0% de umidade do ar, que é bem crítico para a saúde, né? E nós temos aqui umidades, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul está batendo na casa dos 95%. Este teste eu fiz 11 horas da manhã hoje, dia 23/5/2022. Pode ser que você fizer o teste à noite, é totalmente diferente. A umidade do ar, ela varia por segundo, tá? Então ela bem varia. Existem, por exemplo, locais que a variação é enorme. Tem hora que de manhã está 40%, daqui a pouco está 70%, 80%, ela varia muito, tá? É muito importante você ficar atento a isso. Então, para terminar, a maioria das cidades do Brasil, e eu acredito do mundo, tem baixa umidade do ar, tá? Então, quase todo mundo sofre com baixas umidades. Poucas cidades têm alta umidade, tá? Então, você tem que tomar cuidado, né? Tomar bastante líquido, colocar bacias d'água na sua casa, usar climatizador, usar umidificador para garantir a qualidade da umidade aí da sua casa, tá? É muito importante você ficar atento com isso, porque isso te dá muita qualidade de vida. Vou dar um exemplo para você, né? Eu passei um tempo que eu estava, né, com alguns problemas no trabalho e também acaba isso, queira ou não, né? Esses problemas vão até afetando o nosso psicológico. E eu estava passando por alguns problemas e eu tinha muita ansiedade, muito problema, né? Eu achava que eu não estava respirando, era tudo da minha cabeça, né? Peguei e comprei um umidificador da Ventisol, eu tenho vídeo no canal aí, vou deixar na descrição. E aí, quando eu estava com aquela falta de ar, eu colocava aquele umidificador na minha cara, jogando água no máximo. E aquela sensação de falta de ar e foi embora, né? Foi embora, acabou. Então, tem pessoas que têm problema de nariz entupido, coloca o umidificador começa a desobstruir o nariz. Então, é muito interessante você ficar atento com a umidade do ar aí da sua cidade. E eu espero que vocês tenham entendido, né? E se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Valeu, até a próxima e ó, fui, queridão!